É inadmissível você sofrer gol 2 minutos de partida. É grande a chance de o francês não vestir mais a camisa do Vasco. Muito sério. É inadmissível você sofrer gol 2 minutos de partida. Isso revela uma desatenção. Isso revela uma falta de concentração. Tem que estar ligado. Todo respeito, não pode começar a partida estando na Disney. São Januário não é a Disney para você entrar na partida e você permitir o adversário ser eficaz, o adversário conseguir ali ser suficiente para fazer um gol. Então, assim, uma desatenção. Eu chamo até a atenção do Jardim, do Léo Jardim, sabe? Gritar mais com essa zaga, chamar mais atenção do João Vitor, do Freitas, tá ligado? Não dá muito espaço. Então, assim, o Bragantino teve essa liberdade. Para poder abrir o placar. E aí, você sabe, né? O quanto o Vasco sofre, sente o gol. E no início ali, o Vasco sentiu o gol do Bragantino. Depois começou a ter as reações, alguns lampejos na partida, para poder tentar ali o gol do empate, que não foi tão suficiente, que não foi eficaz. O Vasco não conseguiu, né, fazer um gol em São Januário, que é mais uma coisa inacreditável. O Vasco no comando do Diniz não conseguiu fazer o gol contra o Lanús, na Argentina, e aí você tem um argumento, né, foi um jogo difícil, mas em São Januário é inexplicável. Parece que a bruxa estava solta a ponto do Vasco tentar ter 1000 chances na partida e não converter nenhuma no diante. Essa era a sensação. E a sensação, e aí a gente entende o torcedor que apoia, que dá a vida, que se dedica, que compra ingresso, que enche o estádio, muitas vezes, em determinados momentos da partida, se sentir anestesiado. A sensação era essa. Né? Quando o torcedor não está ali cantando, apoiando, o torcedor está anestesiado, porque é inacreditável. Não tem explicação o Vasco não conseguir produzir em gols. Né? A sensação ontem, no momento que a gente vai lá perguntar para o Diniz, a sensação é essa, de você estar anestesiado num pós-jogo que você não entende por que o Vasco não conseguiu converter em gols. E eu fui bem direto com o Diniz, e é claro que de uma certa forma o Diniz, um treinador, ele vai tentar blindar o elenco, mas está escancarado, Diniz, que o Vasco precisa de contratações. Está escancarado que o Vasco precisa de contratações. Porque você, no momento, olha para o banco de reserva e não tem muitas opções. Na ausência do Hugo Moura, na ausência do Luiz Gustavo. Não entendi a substituição em relação ao Jair pelo Matheus Carvalho. Ontem, o primeiro tempo do Tietê foi nulo. O Tietê conseguiu errar todos os passes. E não conseguia produzir com o Coutinho. O Vasco sentiu o gol, isso interferiu nas jogadas. Então o Jair ficava meio que sozinho para tentar controlar, para tentar trabalhar o meio de campo. E aí, o Verratti não conseguiu ser eficiente. O Nuno, o Coutinho, o Ryan, todas as tentativas do Vasco, acho que as melhores foi com o Ryan, que o PH cruza uma bola na medida, o Verratti não consegue chegar e a bola sobra no pé do Ryan. E aí, Ryan, você está vivendo um bom momento, você melhorou muito, mas não dá para perder gols assim de cara com o Cleiton, que é um bom goleiro do Bragantino. Ontem também atrapalhou bastante, fez muita cera, né? Mérito do Bragantino. Fez muita cera. E o próprio Seabra, ele fala sobre isso na coletiva de imprensa, ele revela sobre isso. Ele foi bem transparente. Que o Bragantino controlou as ações do Vasco em relação aos chutes ao gol. Deixa eu até puxar aqui as aspas que eu anotei, do Seabra, que foi o seguinte: o Vasco conseguiu controlar os chutes do Vasco e deram a vida. As aspas do Seabra foi bem direta. Demos a vida. O Bragantino, de fato, é um time bem organizado, é um time bem treinado pelo Seabra, mas eu acho que essas aspas do Seabra foi bem direta. Demos a vida. Bora falar agora sobre Dimitri Payet. É grande a chance de o francês não vestir mais a camisa do Vasco. Ele havia sido relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas a pedido do próprio francês, seu nome foi retirado da relação. O Vasco, inclusive, informou que liberou o Payet para resolver problemas
particulares na França. Vale a lembrança, até porque isso se tornou público, de que uma amante do Payet fez uma série de revelações sobre a relação extraconjugal dele com ela, e isso pode ter afetado o casamento do Payet. O Payet é casado e tem 4 filhos que moram todos na França. Por que eu disse que é grande a chance de o Payet não mais vestir a camisa do Vasco? O contrato dele se encerra em julho, e a partir de 12 de junho, o campeonato por aqui faz uma pausa por conta da realização do Super Mundial. Como o Payet não deve ser utilizado mais até o Super Mundial, é possível que ele não jogue mais. A possibilidade de renovação de contrato está completamente descartada. Não é um jogador que faz parte dos planos do Cruz Maltino. Payet, que na atual temporada soma apenas 17 jogos e 3 assistências, não marcou gols e não entra em campo desde 15 de abril. Freitas, boa noite, Nicola. Você é melhor, obrigado. Notícias do Vasco. Luan do São Paulo pode aparecer no Vasco? O Diniz gosta dele. Vamos tentar descobrir essa parada? Quer ver, ó? E é até uma informação que eu acho que é exclusiva, tá? O presidente está me contando que o Jair do Vasco era um jogador que estava perto do Ceará, mas ele vai ficar no Vasco. Então são 2 informações novas. Primeira, de que o Ceará tinha interesse e estava negociando com o Jair, a ponto de achar que ele estava perto de virar reforço. A segunda é de que o Jair vai ficar no Vasco. O Diniz vinha pedindo isso, vinha trabalhando nessa situação, ainda sem a confirmação, né? Agora, o presidente do Ceará está contando para a gente que o Jair fica no Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Eu estava perguntando sobre a chance de o Luan do São Paulo ir parar no Vasco. Deixa eu ouvir esse áudio aqui, ó. Não tenho ideia, conversando sobre isso. Nunca. Mas eu aposto que não, porque Jair vai ficar e a posição próxima é volante. Tá. Ó. Então, essa informação que vem aqui corrobora com o que disse o presidente do Ceará. Você que está chegando agora, não acompanhou a live desde o começo, estava perguntando para o presidente do Ceará se o Ceará vai buscar reforços. E ele disse que vai buscar um volante e um ponta, um extremo. Eu perguntei, teve alguém perto? Ele falou do Jair. O Jair do Vasco estava perto, mas o Vasco decidiu que o Jair vai ficar. E essa pessoa aqui, que é ligada ao Diniz, acaba de confirmar que o Jair vai permanecer no Vasco. E ela está descartando novos reforços para a função de volante, porque na avaliação do Diniz, a posição em que o Vasco mais tem jogador hoje é justamente como volante. Nicola, Leonardo Jardim vai renovar. O Léo Jardim vai renovar com o Vasco. Micael, já foram pelo menos 4 propostas feitas pelo Vasco, todas recusadas. E o Vasco melhora a condição, aumenta salário, dá mais um ano de contrato, e nada até agora foi capaz de fazer o Léo Jardim aceitar. O que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Léo é de que o Léo não confia no aspecto financeiro do Vasco e nas pretensões esportivas. O Vasco vai brigar por títulos quando? O Vasco vai ser capaz de montar times competitivos quando? Essa dúvida paira na cabeça do Léo. Mas, porém, contudo e todavia, mesmo rejeitando as ofertas do Vasco, a tendência é que o Léo Jardim tenha seu contrato renovado de forma automática nos próximos dias. Isso porque o contrato atual, que se encerra em dezembro, prevê uma prorrogação automática por mais um ano, ou seja, até dezembro de 2026, se ele disputar 50% das partidas oficiais do Vasco nesse ano. O Vasco tinha 61 jogos programados, ele passou de fase na Copa do Brasil, viraram 63. Ele vai disputar o mata-mata da Sul-Americana, tem 65 jogos garantidos no ano. Metade de 65 são 33, né? 33 jogos. Vamos ver quantas partidas o Léo Jardim já disputou até agora. Quer ver, ó? 63 partidas, 65 partidas, são 33 jogos. 33 é o número, tá? Ele tem 30 jogos oficiais no ano, tá? Ele tá a 3 jogos oficiais de bater a meta. Nicola, mas se o Vasco passar na Copa do Brasil, essa conta muda. Então é uma conta mutável, né? Ela depende muito do desempenho do Vasco. Mas de qualquer forma, o Léo Jardim tá muito perto de bater a meta e de ter seu contrato renovado automaticamente, tá? Se fizer 40 jogos, o Vasco não vai chegar a 80 partidas. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!